para abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Outra versão diz assim: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Nós lemos aqui em Mateus 1, 23, um único versículo, que diz: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. E qual o sinal? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Esse nome é um nome muito significativo. Geralmente na Bíblia os nomes são dados e muitas vezes o Senhor até trocava de nome, porque os nomes eram dados às pessoas e justamente pela situação que elas estavam vivendo naquele momento. Pessoas mudaram de nome, Abrão para Abraão e Jacó para Israel. E o Senhor vai usando nomes como um carimbo para revelar a vontade dele sobre a nossa vida. Agora o nome Emanuel revela a vontade de Deus acerca da humanidade. É Deus conosco novamente, é o Senhor conosco, nós homens aqui da terra, é o Senhor conosco, vivendo aquele plano original. Qual era o plano original? O Senhor criou o homem, colocou no jardim e tinha uma profunda comunhão com ele. Todos os dias o Senhor visitava o homem e conversava até o homem sair e pecar e se distanciar do Senhor. A questão é que houve um projeto de reconciliação e Jesus ele estava nesse projeto. E um nome foi dado, Emanuel, Deus conosco. Algumas pessoas que nascem hoje, nascem perto do que diz ser o nascimento de Cristo, né? Aí leva o nome de Emanuel, né? Quem conhece o Emanuel, que foi dado esse nome porque ele nasceu já perto do nascimento de Jesus. A questão é o nome de Jesus, né? O nome dado a Jesus e a razão daquele nome e o propósito daquele nome. E o que esse nome gerou. Porque Jesus veio, Deus está conosco hoje. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está nessa igreja. E a palavra religião significa religar. É você voltar a se conectar com aquele que você estava desconectado. E nós estávamos separados de Deus. E Jesus veio trazer Deus de volta. Amém? É Deus conosco. A questão é que algumas vezes a gente tem dúvida. E às vezes se pergunta, será que Deus está comigo mesmo agora, nesse momento? Os amigos de Jó olharam para Jó naquele momento difícil que ele estava passando e disseram, não, Deus não está com você não. Aconteceu isso, aconteceu alguma coisa na sua vida, que o Senhor saiu da tua vida. Às vezes ocorrem julgamentos. Às vezes nós mesmos julgamos, dizendo, Deus não está com aquela pessoa não. Ou então alguém diz, Deus não está naquela igreja. E algumas vezes, tantos problemas ocorrem na nossa vida que às vezes a gente, em determinados momentos, a gente pergunta, onde está o Senhor? Será que Deus está comigo mesmo? Não sei se já aconteceu isso com você. Mas em momentos ruins, em momentos de tribulação, algumas vezes a gente é tentado a pensar que Deus não está conosco.
Mas o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é Deus com você, é Deus comigo, é Deus conosco. Amém? Mas algumas pessoas conseguem ter Deus com elas, mas na sua família não existe Deus ainda. Não existe Deus na família. Em algumas igrejas, por mais que elas levem o nome do Senhor, é a cachorra, a Mel, provavelmente. E levem o nome do Senhor, algumas igrejas realmente não têm o Senhor de fato. A gente cantou aqui sobre Jesus é o nosso Rei. A gente cantou, o Senhor está nesse lugar. Nós cantamos, o Senhor governa. E será que o Senhor tem governado a minha vida e a sua vida de fato? Será que o Senhor tem governado a sua vida, governado a sua família, governado algumas igrejas? Será que o Senhor está na frente de verdade? Será que esse povo está com Deus? O que é que caracteriza um povo estar com Deus, uma família estar com Deus? Aí eu pergunto, será que são as circunstâncias que elas estão vivendo, as dificuldades, as tribulações aquele povo é muito atribulado, certamente não está com Deus. Tem gente que é assim. Será que é isso que determina você estar com Deus ou não estar com Deus? E será que naqueles momentos de tribulação, momentos de angústia, é porque realmente Deus desapareceu da sua vida? Ou você está longe de Deus? E a questão é que eu gostaria de refletir mais com a igreja sobre isso, sobre Deus conosco, sobre ouvir verdadeiramente a voz de Deus, estar verdadeiramente com Deus, ser guiado por Deus. E se você for perceber, o povo de Israel ele tem uma história. Ora estava perto de Deus e ora estava longe de Deus. O povo de Israel, o povo chamado por Deus, o povo escolhido de Deus, ora estava longe de Deus, sim, infelizmente. Se você for perceber, Israel foi tirado, resgatado da escravidão no Egito, não foi? Aí o que foi que aconteceu? Quando o povo de Israel, escolhido pelo Senhor, foi resgatado do Egito, o que aconteceu? Ele foi levado ao deserto, não foi? Ali Deus estava pertinho deles. Ali Moisés estava guiando o povo e o Senhor se revelando por meio de Moisés e se revelando diretamente ao povo. Como? Se você for perceber e for ler na Bíblia, você vai ver que o povo era guiado por uma nuvem. Quem conhece essa história? O povo era guiado por uma nuvem de dia que dava uma direção e à noite por uma coluna de fogo. E o Senhor, ele guiava aquele povo. E aquele povo era orientado por Deus naquele momento diretamente. Teve um momento que o povo foi chamado para se reencontrar com o Senhor, para receber mais do Senhor. E o povo disse, não, Moisés vai receber do Senhor e a gente fica. Aí Moisés vai, sobe no monte, recebe os mandamentos e volta. O povo escolhe ter Moisés como intermediário, os profetas. Aí surge a era dos profetas. O povo era guiado por Deus, mas através dos profetas. Tem uma hora, meus irmãos, que o povo de Israel começou a ficar mais distante de Deus. Eles começaram a querer reis. Não quero ser governado por Deus por meio dos profetas. Eu quero rei. Olhou para um lado, um povo que vivia do lado direito, tinha um rei. Do esquerdo tinha um rei. O povo vizinho da frente tinha rei.
Vizinho de trás tinha rei. Não, também eu quero rei. Eu quero ser que nem esses povos aqui do lado. Eles são governados por homens, eles estabelecem os seus reis, e eu quero ter rei também, homem. E aí o povo de Israel, escolhido por Deus, liberto pelo Senhor, já não negava profetas, mas também pediu para ter reis. Mais distante, cada vez mais distante. Profetas, algumas vezes, na maioria das vezes, foram mortos pelo povo. Não aceitavam a palavra de Deus que vinha por meio dele, dos profetas. E aquele povo foi se separando, foi se separando, foi se separando. Até o momento que chegou Jesus. E ele veio estabelecer Deus conosco novamente. Amém? Não era somente um profeta, era o Filho de Deus que veio à terra se revelar. Mas ainda assim, ele foi morto numa cruz. Ele foi rejeitado. Como nós lemos na quarta-feira, a pedra eleita e preciosa por Deus foi rejeitada pelos homens. Mas essa pedra eleita e preciosa, Jesus, ele é que veio trazer Deus de volta para todos nós. Então isso é Deus conosco. É cuidado, é proteção, é direção. Quando Deus está contigo, ele faz que nem fez com o povo de Israel, naquela época é nuvem e coluna de fogo. O que é a minha nuvem e a coluna de fogo de hoje? Senão a orientação que vem pela palavra, quando você vai tomar uma decisão. Certamente quando você vai precisar tomar uma decisão importante, pessoas vão casar, vão escolher um emprego, vão tomar decisões importantes na família. Certamente, se você orar, pedir direção de Deus, ele não vai negar essa direção. Se você orar, o Senhor vai te dar a direção, quer seja por meio do Espírito Santo de Deus, quer seja por meio da palavra traduzida pelo Espírito Santo de Deus, ou quer seja levantando pessoas do seu lado, pessoas ungidas por Deus para te dar uma direção também. O Senhor fala com a gente de várias formas. O fato é que Deus está na minha vida, Deus está na sua vida. E diferente do que o mundo pensa, que aqui a maioria das pessoas que não conhecem a Deus pensa que o Senhor fica lá vivendo a vida deles e eles vivem uma vida separada e o Senhor não tem nada a ver, Ele não quer intervir. Mas o fato é que o Senhor, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos orientar, Ele nos ama e quer estar perto de nós. Então, Deus conosco, Emmanuel, é proteção, é cuidado, é direção de Deus para a minha vida. Também, são muitas coisas, mas eu queria destacar esse ponto, a nuvem e a coluna de fogo. Essa direção e a proteção que a gente tem. Se você for perceber no Salmo 23, que é muito conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um pastor é aquele que protege, é aquele que orienta, aquele que leva aos pastos verdejantes, aquele que leva às águas tranquilas, aquele que, se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, lá ele estará com você, não é isso? Não é proteção? É provisão? Isso é Deus conosco. Se você abrir também em um salmo conhecidíssimo, que é o Salmo 91, quem conhece o Salmo 91? Fala sobre o esconderijo do Altíssimo. Que não é um lugar físico, é um lugar espiritual que Ele tem para mim e para você. Um lugar de proteção. É um lugar que Ele te conduz, onde Ele te protege. E se você for perceber, a proteção de Deus não é somente aquela proteção contra os dados inflamados do maligno, é a proteção contra os ladrões, a proteção contra coisas físicas. Mas se você for perceber a própria orientação de Deus sobre a sua vida, sobre o que você vai fazer e o que você não vai fazer, tudo isso é proteção. Porque se você for perceber o pai,
a mãe, quando dá um conselho ao filho, é um conselho que por trás daquele conselho existe uma palavra e um sentimento de proteção, de cuidado, é ou não é? Então, estar no esconderijo do Altíssimo, quando você está nesse esconderijo, você está sendo protegido por Deus. E quando você está sendo orientado pelo Senhor, quando você está sendo dirigido pelo Senhor, quando você está no centro da vontade do Senhor, você se encontra nesse esconderijo, no esconderijo do Altíssimo. Sobre estar com Deus, sobre Deus conosco, quando Jesus veio e ele estava aqui e falou com pessoas, pegou em pessoas, curou pessoas, transformou, ressuscitou pessoas, e ele morreu e ele ressuscitou. E ele disse aos seus discípulos: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar aqui com vocês o Espírito Santo. E hoje, Deus conosco, Emmanuel, é o Espírito Santo na sua vida, é o Espírito Santo nessa igreja, é a igreja sendo conduzida pelo Espírito Santo. Por isso que é importante a gente entender que a igreja que tem o Senhor é a igreja que é conduzida e dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Sabe? A voz de Deus, ela pode chegar a você individualmente ou pode chegar a todos nós coletivamente. Quando o Espírito Santo dirige uma igreja inteira, ele está agindo no coletivo. E coisas que estão no coração de um surgem no coração de outro, e no coração de outro existe uma unidade pela revelação de Deus no coletivo. Mas também existe a revelação de Deus no individual. O Senhor te revelando individualmente, por meio da palavra dele. Quando você senta e ora de verdade, quando você se ajoelha e ora e busca o Senhor, certamente também ele te fala. Quando você chega perto dele, ele fala e você ouve a voz de Deus de fato. Aqui, você encontra uma palavra K-O-L-Y-A-H-W-E-H, Kol Yavé, a voz de Deus. Quando você busca verdadeiramente, quando você está buscando de todo o coração, você pode encontrar a voz de Deus. O fato é que quando Jesus veio à terra e disse: eu vou deixar o Espírito, assim como aqueles homens ouviam Jesus, assim como aqueles homens eram tocados por Jesus, hoje nós podemos ouvir a Deus, nós podemos ser revelados por Deus. O Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso espírito. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente tem hoje, que a gente precisa exercitar enquanto igreja, enquanto cristãos. É o Espírito Santo te dirigindo verdadeiramente. Muitas pessoas deixam isso para lá. Estar com Deus, Deus conosco, é ouvir a voz de Deus, é ser dirigido por Deus, é discernir a voz de Deus, é você ser guiado por Deus, que se você não ouvir, se você não atender, se você não obedecer essa voz, além de ouvir, você não vai caminhar para as águas tranquilas, você não vai ser dirigido aos pastos verdejantes, se você não estiver sendo guiado por essa voz. Você entende isso? É necessário que a gente esteja sensível a essa voz. Busque verdadeiramente a Deus para entender quais são os planos para a minha vida e para a sua vida. É a voz de Deus. E o que é mais impressionante é o Senhor também, além de falar com cada um individualmente, é o Senhor falar com o povo dele, com a igreja. E quantas vezes a gente toma decisões, por exemplo, aqui na igreja, nessa igreja, quando a gente vai tomar decisões, aí a gente, às vezes, tem um impasse humano aqui entre nós, uma diferença de pensamento, mas um pouquinho que a gente para, um pouquinho que a gente ora, o Senhor vai revelando,
e vai dando uma paz. Muitas vezes Ele nos traz uma unidade por meio da palavra dEle. Outras vezes, Ele traz uma serenidade, traz um amor para a gente entender e compreender o outro. E assim a gente vai coletivamente sendo trabalhado pelo Senhor. E o Senhor, por meio do Espírito Santo, batiza cada um de nós com dons. E nós vivemos cooperando uns com os outros, trabalhando uns nas vidas dos outros. E nenhum de nós aqui é indispensável. Cada um precisa do outro e cada um pode agir na vida do outro. E o Senhor deu meio que democratizou esse acesso a Ele mesmo. É Deus conosco. É o Espírito Santo conosco. É o Senhor na minha vida e na sua vida por meio do Espírito Santo. Amém? Então Ele pode nos orientar de forma individual e Ele pode nos orientar de forma coletiva. E às vezes, por exemplo, na nossa família. Quem tem uma família que todos são cristãos e que entregaram a sua vida ao Senhor, algumas vezes o Senhor dá uma direção coletiva. Ele chega e dá palavras ao coração de cada um e a gente chega a uma unidade na família, chega a uma unidade de pensamento, a gente entende para onde a gente vai. É como se fosse a nuvem e a coluna de fogo na nossa família. É a orientação de Deus hoje para a sua família. É isso que nós precisamos buscar. É a orientação de Deus, a direção de Deus no casal. Você que casou, tinha o Senhor individualmente falando com você, mas hoje casou. E o Senhor fala também com a sua esposa, o Senhor fala com seu marido, e assim o Senhor vai dando unidade, não somente entre vocês, entre os seus pensamentos aqui da terra, mas Ele vai entregando sabedoria espiritual, trazendo a unidade que vem do Senhor. Deus é o Emanuel, o Deus conosco no casamento. É Deus conosco na família. E é Deus conosco na igreja. Certo? Agora, posicionado sobre o que é Deus conosco, eu queria trazer aqui um exemplo. E eu fui buscar algum exemplo de como trazer essa verdade à igreja. Eu só encontrei esse, meu irmão. Me perdoe. Mas é o exemplo que eu encontrei, que eu acho que vou ser um pouco claro em relação a isso. Estava eu passeando com minhas meninas, com minhas filhas, e aí vi lá um caiaque. Eu disse, rapaz, como é que legal isso, como é que anda nisso? E aí a gente foi andar de caiaque. Então, eu peguei uma caiaque individual e a Juliane pegou um caiaque com as meninas, faz um tempo. E a gente começou a andar nisso. Eu achei muito legal aquilo. Você senta naquele negócio lá e rema e é muito legal. Beleza. Aí depois eu fui remar com outra pessoa, caiaque de 2. Aí começa a dificuldade. Porque quando você rema para um lado, a outra pessoa tem que estar remando do outro. E vocês dois precisam estar indo na mesma direção. Porque ela não pode remar indo para lá e você indo para cá. É capaz do caiaque girar e virar. Sabe que isso acontece às vezes no casamento? Porque você está remando para um lado e a sua esposa para o outro, ou sua esposa para um lado e você para o outro. Não existe uma unidade. Sabe que às vezes existe isso na sua vida individual? É você remando para um lado e o Espírito Santo querendo remar para o outro. Sabia que isso acontece? E a palavra de Deus diz assim, não apagueis o Espírito. Porque tem uma hora que você vai querer vencer.
E o Senhor é educado na minha vida e na sua vida. A nossa carne, ela briga contra o Espírito. A Juliane pregou aqui, adorou aqui, ministrou aqui sobre isso. Falou sobre a briga entre a carne e o Espírito. E, ultimamente a gente tem falado isso, falamos isso no Colisão 12. Temos falado isso em alguns encontros aqui na igreja. Existe uma briga. E eu não sei se você já experimentou isso. Essa coisa, você está remando para um lado e a pessoa remando para o outro. Aí eu venho para uma terceira experiência. Um dia, estava eu lá no trabalho e meus amigos disseram, vamos andar. Lá na beira-mar tem um negócio lá que é caiaque, tem outras coisas, mas tem um negócio chamado canoa havaiana. O que é isso? Rapaz, é um que parece um caiaque, mas vai bem 6. É mesmo, é? Pois vamos. Aí a gente foi. Só tive uma experiência, só fui uma vez. O fato é que foram 5, cabiam 5, e o sexto era o dono. Era o dono da canoa havaiana. Então ela era bem fininha, aí tinha uma mais fininha do lado, para dar uma estabilidade. O fato é que assim que a gente sentou, o cara já disse logo, ó, só reme para os dois lados e todo mundo não fica para o reme para o mesmo lado não, senão a gente vira. Falou logo assim. Tá bom. E outra coisa, vai ser assim, eu vou ficar aqui atrás, o dono, né? Eu vou ficar aqui atrás, e eu vou ficar dizendo hip, 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 hip. Aí quando eu disser roll, aí você troca. Então, e vai ser assim, o primeiro rema do lado direito, o segundo do lado esquerdo, o terceiro do lado direito, segundo, intercalando. Aí cada um do seu ladinho, do seu direitinho, hip, 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 roll. Tá bom. Aí isso aí foi o treinamento na terra. Aí vamos lá, todo mundo bota o caiaque lá. E deu certo, irmão? Deu nada. Deu nada. Tinha um colega nosso que ficou lá na frente e ele era acostumado, era fortezinho, troncado, baixinho. Ele, lá na frente ele estava sozinho, só direto. Estava nem aí, o cara lá atrás, hip, hip, ele não querendo saber de nada. E eu estava lá no meio, né, outro colega meu no meio, o Rafael, você ele conhece. E aí eles, rapaz, vamos tentar dar um jeito aqui, vamos ecoar esse hip aí do cara para a gente ver se chega lá no nosso colega lá da frente, para ver se a gente trabalha em unidade. Aí a gente tentou fazer hip, hip, aí ele já ouvia já e tentou fazer do lado de roll, aí troca todo mundo. Aí foi quando a gente começou a andar. Aí imagine você o trabalho do Espírito Santo com a igreja. Ele é aquele que fica lá atrás, hip, hip, hip. Roll, troca. E Ele quer nos levar para um lugar maior, um lugar que o Senhor tem para a nossa vida enquanto igreja. Imagine você na sua família, são 4, mais o Espírito Santo, ou são 5, mais o Espírito Santo. Ele hip, hip, hip. E aí você, pai de família, lá na frente, querendo levar tudo e fazendo o que você acha que é certo, mas não atendendo à voz de Deus, não atendendo ao comando de Deus, a ordem que Deus dá às nossas vidas. O interessante é que aquele homem, além de nos organizar e fazer a gente produzir, fazer a gente andar, ele também cuidava, tinha cuidado com a gente. Ele disse, rapaz, a gente vai, mas não pode ir até nesse limite aqui não, porque ali é o limite dos navios, dos barcos. Então, se você for para lá, chegar perto, aí o barco pode vir e aí é fatal. Então ele pega e além de fazer isso, o hip roll, ele diz, não, gente, agora vamos dobrar, vamos para cá. E ele começa a dar uma direção que é a proteção para todos nós. E sabe, você ouvir a voz de Deus é algo que não é só uma fase, é ouvir e pronto, não. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa não somente discernir que ali é a voz de Deus, porque aquele rapaz lá na frente, lá, ele não estava ouvindo o que o cara estava falando. E se você for perceber, em Apocalipse 3:20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Quem conhece esse versículo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Certo? Primeira fase. A segunda, se ouvir a minha voz e deixar eu entrar,
abrir a porta, né, como nós pregamos aqui, nós cantamos e ministramos aqui, abram os portões, e se você abrir a porta, aí sim ele entra, e aí vai ter comunhão com você. Então a gente precisa, primeiramente, aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E uma vez discernido e ouvindo a voz de Deus, nem que seja ecoando por uma pessoa, como a gente ecoou lá naquela canoa havaiana, lá no meio, o rapaz dava o comando e a gente repetia. Mas isso aí, às vezes somos nós aqui na frente, os pastores, os ministros, repetindo o comando do Espírito Santo para você, dando um conselho, e alguns não ouvem o conselho. Não, vou fazer do meu jeito. O problema é que para aquilo ali tudo andar, precisa que você esteja ouvindo a voz de Deus. Para essa igreja caminhar para onde o Senhor quer, é necessário que a gente ouça a voz de Deus. Para a nossa família caminhar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que todos ouçam a voz de Deus. E individualmente, para você andar, a sua carne e o Espírito Santo, é necessário que a gente se submeta ao comando do Espírito Santo de Deus. Amém? É Deus conosco. Deus conosco não é só o Senhor no seu caiaque, não é só o Senhor na sua canoa havaiana, é você obedecendo a voz dele. Porque ele tem um plano maravilhoso para você. Ele tem um lugar onde você parte, mas tem um lugar de chegada. Ele tem algo maravilhoso para a sua vida, mas a coisa só vai chegar se você colaborar. Porque o nosso Senhor é educado. Ele não criou robôs. Ele criou pessoas que obedecem ordens, mas pode escolher não obedecer. O nome disso é livre-arbítrio. E por causa disso, nós precisamos saber e ouvir a voz dele, ser sensíveis a ela. Então, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a voz e abrir a porta, aí ele entra. Amém? E isso ocorre em todos os aspectos da nossa vida. Segundo lugar, é dar ouvidos a essa voz. Aqui em João 10, 27, João 10, 27 é só um versículo, talvez não precise nem você abrir. Aqui eu vou localizar aqui, rapidamente, aqui 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. No contexto, você pode ver no 24, diz assim: rodearam-no, pois os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Se tu és o Cristo, diz a verdade. Eles falando com Jesus, o Cristo, né? Aí o que é que Jesus respondeu? Já vos disse e não credes. Ou seja, ele já falou e eles não ouviram a voz. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você entende isso? Não é só ouvir a voz, é obedecer a essa voz. São duas fases. Primeiro é você discernir a voz de Deus na sua vida, o comando de Deus. Não é a voz do homem, não é o conselho do homem, não é a sabedoria humana, é a voz de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a segunda é obedecê-la verdadeiramente, efetivamente. Amém? E a terceira coisa é essa sintonia, essa harmonia, é você estar no ritmo do coração de Deus. Aquela coisa do hip, roll. A gente precisa estar nesse ritmo. A gente precisa obedecer e estar em sintonia com o Senhor. Essa sintonia precisa acontecer na minha vida e na sua vida. É necessário que o Senhor esteja conosco, e o Senhor conosco, Emmanuel, é isso. Não é só o Senhor aqui, mas estando de lado. É o Senhor tendo um papel importante na minha vida, direcionando e guiando. E o nosso coração em harmonia, em sintonia. O seu coração em sintonia com o coração de Deus. Amém? Isso é Deus conosco. Isso é ser Emmanuel. Quando Jesus veio aqui à terra, o coração dele estava sintonizado com o coração do Pai.
E ele disse que ia para a direita do Pai, mas ia deixar o Espírito Santo, cujo coração estava sintonizado com os corações deles. E ele espera que o nosso coração aqui esteja sintonizado com os corações. Amém. Entende? A gente precisa ouvir a voz de Deus. Não só ouvir, não só discernir, mas dar ouvidos à sua voz. E quanto às circunstâncias? Aí você pode perguntar: e quando aquelas pessoas estão vivendo aquelas tribulações e você vê aquela vida que ela está vivendo e às vezes você tem dúvidas sobre Deus estar com elas, ou então isso está na sua vida, está acontecendo com a sua vida e você diz: será que Deus está comigo? Será que Deus está comigo nessa? Eu quero lhe dizer, meu irmão, que a sua vida, a vida de alguém que Deus está com ele, não deve ser governada, nem limitada, nem definida pelas circunstâncias. Vou lhe dar um exemplo. José. José recebeu uma direção clara de Deus, um sonho, e ele sabia que ali era o plano bom, perfeito e agradável para a vida dele. Mas logo em seguida os irmãos dele jogaram ele num buraco. Dentro daquele buraco, você acha que José estava pensando o quê? Senhor Deus me abandonou. Talvez em um pequeno momento ele pense. Mas logo ele sai do buraco, é levado como escravo. Como escravo, ele começa a crescer, meus irmãos. Crescer em Deus. Crescer. Ser moldado pelas circunstâncias. As circunstâncias não o pararam, mas ele conseguiu utilizar as circunstâncias em prol da vida dele, porque ele continuava ouvindo a voz de Deus, porque era um homem que estava com Deus. Era um homem que era guiado por Deus. Daniel, levado desde jovem para o cativeiro, ele decidiu ouvir a voz de Deus, ser fiel a Deus. E no momento certo ele foi glorificado. José, no momento certo, foi glorificado. Paulo conheceu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus, decidiu obedecer a Deus. Por mais que isso seja contrário a tudo que ele viveu na vida, ele estava matando cristãos. E a partir de agora ele estava negando a si mesmo, matando a si mesmo em prol da vida que o Senhor tinha para ele. Era Paulo ouvindo a voz de Deus e não pense que a vida de Paulo foi um mar de rosas, não. Se você for ver na Bíblia o que ele passou, tribulações. Então, algumas vezes nós temos passado por tribulações e a gente tem pensado: será que Deus está comigo? E se você abrir em Romanos 28, você vai ver o que Paulo pensa sobre isso. Aí esse sim eu faço questão que você abra. Romanos 8. 28 diz assim. Aí eu queria que você ficasse em Romanos, que já a gente vai ler do 31 ao 39. Então, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o tamanho da tribulação, os ventos, os mares, o Senhor está contigo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí no versículo 31, dê um pulo aí do 28 para o 31, e diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus Cristo, quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não são as circunstâncias que definem a sua vida. Não são as circunstâncias que definem para onde você vai. É a voz de Deus na sua vida. É o Senhor na sua vida te guiando com sua nuvem e a coluna de fogo. Com sua palavra, com a voz do Espírito sussurrando no teu coração. São os irmãos da igreja recebendo revelações e junto com você te aconselhando. É isso que define para onde você vai. É o Senhor na sua vida. Não são as circunstâncias. Não deixe a circunstância parar a sua vida. O problema, parar o plano de Deus tão maravilhoso que Ele tem para a sua vida. E esse trecho da palavra me ensina, hoje, a completar a seguinte frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas sabe como é que o murmurador, ele completa essa frase? Assim, se Deus é por nós, se Deus é comigo, mas por que isso está acontecendo na minha vida? É assim que o murmurador faz. Senhor Deus, tu estás comigo, mas por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Por que isso não aconteceu? Né? Tem coisas que não aconteceram, que a gente queria que acontecesse, que a gente espera que o Senhor estivesse lá, e você acha que o Senhor não está comigo. Nós devemos pensar, segundo a sabedoria nos revelada em Romanos 8:31 se Deus está comigo, quem será contra mim? Não existe circunstância, não existe tribulação que vá me tirar do propósito do Senhor para a minha vida, porque eu estou orientado, sendo orientado, e eu estou sensível à voz de Deus. Quando você está sensível e orientado à voz de Deus, Deus está com você. Amém? A igreja pode ficar de pé.